Eu confesso pra vocês que assim que eu vi essa cena pela primeira vez, eu dei gargalhadas por alguns bons minutos. Mas depois eu fiquei imaginando o quão forte foi essa pistola d'água para conseguir se equiparar ao canhão Gaia do rei Orochi, sugando a energia direto do núcleo da Terra. E depois de bater essa curiosidade, eu resolvi calcular e eu trouxe aqui para vocês os resultados dos cálculos. Eu já garanto que vai surpreender a qualquer pessoa que estiver vendo esse vídeo. Quer saber qual foi a força gerada pela pistola d'água séria do Saitama? Vem comigo que eu vou te contar. Mas como sempre antes, um pouquinho de contexto. No embate entre o rei dos monstros Orochi e o Saitama, o Orochi consegue levar o Saitama até uma espécie de altar que estava no subterrâneo, para ele conseguir contar a história dele e o motivo por ele ter levado o Saitama até lá, para que ele supostamente se tornasse um deus. Mas o Saitama, como sempre extremamente interessado na história dos seus inimigos, entrou no magma e começou a brincar de tomar banho enquanto o rei dos monstros contava para ele a sua história. E vendo o desdém do Saitama pela sua história, ficando extremamente irritado com isso e principalmente sabendo que o Saitama era extremamente forte, o rei Orochi resolveu apelar. Ele enfia um dos seus tentáculos na terra e do mais absoluto nada toda a cidade Z começa a tremer. E no próximo quadro, o Murata nos presenteia com o motivo da cidade Z estar tremendo. O rei dos monstros Orochi estava sugando diretamente um pedaço do núcleo da Terra para ser usado como energia. E só o deslocamento daquela massa colossal fez toda a cidade Z tremer e principalmente ela fez montanhas se tornarem vulcões e entrarem em erupção só com aquela massa sendo deslocada do centro da Terra até a crosta. E é então que o rei dos monstros Orochi concentra toda aquela energia em seu peito e lança ela diretamente contra o Saitama. E é claro que vendo um dos ataques mais poderosos já criados na série de One Punch Man vindo como forma de energia diretamente para sua cara, o Saitama teve que apelar para sua série mortalmente séria e usou uma pistola d'água séria. Sim. E só essa pistola d'água séria do Saitama teve energia o suficiente para neutralizar completamente o canhão Gaia do rei Orochi. E para quem ainda não leu essa parte do mangá e não quer tomar spoiler, eu vou parar a história por aqui. Mas basicamente o que você precisa saber é que a pistola d'água séria empatou com o canhão Gaia do Orochi. Mas agora a pergunta que não quer calar: quanta força tinha essa pistola d'água séria? Bom, é fácil da gente calcular porque a gente já tem um parâmetro. Se os dois golpes empataram, a força de um é equivalente à força do outro. Então, calculando a energia de um ataque, a gente já tem a energia dos dois. Então, para facilitar nossa conta, vamos começar calculando quanta energia poderia ter esse canhão Gaia que o rei Orochi criou. E para fazer isso com mais exatidão, eu recorri a um artigo de geofísica que mostra a estrutura do planeta Terra. Basicamente, ele é dividido entre crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. E por essa divisão, você já vê que o rei Orochi sugou massa diretamente do núcleo interno do planeta Terra. E a gente sabe também por esse artigo que a distância da crosta até o núcleo externo, que é a distância desse manto, tem 2.900 quilômetros. Guarda isso que vai ser importante. E usando uma ferramenta de edição de imagem, eu consegui traçar uma linha reta entre a crosta do planeta e o núcleo externo que a gente está vendo nessa imagem. E ela ficou com 332 unidades. E agora é só fazer uma regra de 3, porque a gente sabe que na vida real, a distância da crosta até o núcleo externo, que é essa distância do manto, tem 2.900 quilômetros. Então cada unidade de medida dessa ferramenta aqui equivale a 8,73 quilômetros na vida real. E tendo esse parâmetro, a gente consegue calcular quanta massa o rei Orochi sugou do núcleo da Terra. E fazer isso pra gente agora vai ser extremamente fácil. Por quê? Cada unidade representa 8,73 quilômetros. E usando a mesma ferramenta de edição de imagem, eu circunscrevi aquela gota em uma esfera. E vendo o diâmetro dessa esfera foi de 97 unidades de medida dessa ferramenta de edição. Então se a gente sabe que cada unidade dessa de medida é equivalente a 8,73 quilômetros na vida real, o diâmetro dessa esfera de 97 unidades vai equivaler a 846,81 quilômetros. E o raio dessa esfera vai ser a metade disso, que é de 423.405 metros, porque a gente já tem que calcular de uma vez. Então já converti os quilômetros para metros para a gente calcular o volume dessa esfera. Só lembrando que o volume da esfera é calculado pela fórmula de volume é igual a 4/3
2/3 de πr ao cubo. E a gente precisa saber basicamente do raio dessa esfera, que foi o que a gente calculou aqui em cima. E fazendo todos os cálculos para o volume dessa esfera, a gente chega no valor de 317 quadrilhões, 948 trilhões, 67 bilhões e esse número gigantesco que você está vendo que eu não vou terminar de falar. Mas basicamente o que você tem que saber é que o volume dessa esfera é de 317,9 quadrilhões de metros cúbicos. Mas eu sei exatamente o que você está pensando agora, que eu não peguei toda a matéria que foi sugada pelo rei Orochi, porque sobrou um rabinho ali de fora, não é? Vamos calcular o volume dele agora. E eu não sei se você notou, mas essa partezinha que ficou de fora tem um formato bem parecido com o de um cone. E para calcular o volume de um cone, a gente já sabe quais medidas a gente precisa. E usando a mesma ferramenta, a gente vê que o diâmetro do cone é de 53 unidades e a altura do cone é de 77 unidades. E convertendo isso para quilômetros, a gente tem que o diâmetro do cone é de 462,69 quilômetros e a altura do cone é de 672 quilômetros. Só lembrando que a gente tem que converter isso para metros para a gente achar a medida certinha. Então, já fazendo a conversão, a gente acha que o raio do cone é igual a 231.345 metros e a altura do cone é de 672.210 metros. E agora a gente já sabe a fórmula para calcular o volume de um cone. Que o volume é dado em π vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3. E fazendo todas as contas, a gente acha o volume desse cone. E de novo dá um número gigantesco, mas o que você tem que saber é que o volume daquele cone tem 37,6 quadrilhões de metros cúbicos. Então, somando o volume dessa esfera com o volume daquele cone, a gente chega no valor total de volume de 355,6 quadrilhões de metros cúbicos. E tá bom, agora a gente sabe qual foi o volume que o rei Orochi sugou. Mas qual será que foi a massa disso tudo? Tem como a gente saber? É claro que tem. E de novo, recorrendo àquele artigo lá de geofísica, a gente acha que a densidade do núcleo da Terra é de 10,6 gramas por centímetro cúbico. E agora que a gente tem a densidade e o volume, é só calcular a massa. E a densidade do núcleo foi dada para a gente em gramas por centímetros cúbicos. Isso é uma unidade de medida internacional. Só que calcular quantas gramas tinha um objeto que tem mais de 355 quadrilhões de metros cúbicos vai dar um número gigantesco para a gente. Então vamos converter esses centímetros cúbicos primeiro em metros cúbicos. E a gente sabe que 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Logo, se a gente sabe que para cada metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos, e a gente sabe que a densidade do núcleo da Terra é de 10,6 gramas por centímetro cúbico, em 1 metro cúbico do núcleo da Terra, a gente vai ter 10 milhões e 600 gramas. Agora é só converter isso para quilos para facilitar a nossa vida. E para facilitar mais ainda a nossa conta, a gente vai converter as gramas por metro cúbico em toneladas por metro cúbico. Então, se em 1 metro cúbico tem 10 milhões e 600 mil gramas, 1 metro cúbico vai ter 10.600 quilos. E convertendo isso ainda mais, cada metro cúbico do núcleo da Terra tem 10,6 toneladas. E sabendo agora a quantidade de massa por metro cúbico e sabendo também quantos metros cúbicos tinha o volume dessa massa toda que o rei Orochi sugou, é só a gente fazer a conta que a gente já encontrou qual que é a massa que o rei Orochi sugou do núcleo do centro da Terra. E fazendo as contas, a gente vê que a massa total que o rei Orochi sugou do centro da Terra é de 3,7 quintilhões de toneladas. Jovem, isso é muito absurdo. E jovem, só um adendo. Essa massa de 3,7 quintilhões de toneladas tem esse volume gigantesco se você for comparar com a crosta terrestre. Já quando o rei Orochi jogou na cara do Saitama, o volume dela estava muito menor. O que me faz deduzir que ele não pegou aquela massa toda e jogou na cara do Saitama. Ele transformou toda essa matéria em energia para gerar um canhão. Então, quanto exatamente de energia ele conseguiria convertendo 3,7 quintilhões de toneladas de matéria em energia pura para jogar na cara do Saitama? E isso é fácil da gente saber graças à equação do bom velhinho. E igual a mc ao quadrado, que é energia é igual a massa vezes uma constante, que é a velocidade da luz num vácuo, elevado ao quadrado. Então, basicamente, tendo todos esses dados, a gente consegue calcular quanta energia o rei Orochi conseguiria gerar com o seu canhão Gaia, convertendo 3,7 quintilhões de toneladas de matéria em energia pura. Alerta de spoiler, é energia
pra caramba. E fazendo todas as contas, a gente vê que a energia gerada por essa quantidade de matéria sendo transformada diretamente dá esse número absurdo que eu não vou nem tentar falar aqui embaixo. Mas esse número absurdo é a quantidade de joules que você conseguiria caso você convertesse toda essa matéria em energia pura. E convertendo isso para um jeito mais fácil de eu falar para vocês, toda essa matéria que você está vendo aqui gerou 338,7 undecilhões de joules. Jovem, isso é muita energia. Para você ter ideia do quão absurdo isso é, o PhD em física Matt Springer já calculou quanta energia seria necessário para destruir instantaneamente a Terra. E ele chegou num valor de 220 noctilhões de joules para incinerar a Terra instantaneamente. Ou seja, só a energia gerada pelo canhão Gaia do rei Orochi tinha energia o suficiente para destruir 1.539.976 vezes o planeta Terra. Eu vou repetir, só a energia do canhão Gaia do rei Orochi tinha energia para destruir mais de 1 milhão de vezes e meia o planeta Terra. E o Saitama parou toda essa energia com um canhão de pistola d'água séria. É ou não é apelão pra caramba? E jovens, como os dois ataques se anularam, como eu falei com vocês lá no início, eu vou partir do pressuposto que a pistola d'água séria do Saitama tinha a mesma quantidade de energia que o canhão Gaia do rei Orochi para os dois conseguirem se anular desse jeito. Então, só esse clash de energia tinha energia mais do que o suficiente para destruir mais de 3 milhões de vezes o planeta Terra. E eu tô rindo até agora do fato do Saitama ter empatado com essa energia só fazendo uma simples pistola d'água como se estivesse brincando com alguém numa piscina. E aqui pra nós, Shonen, eu já sabia que o Saitama era extremamente apelão, mas empatar com um ataque desse fazendo uma pistola d'água é apelação demais. Eu nunca vi nada parecido na ficção. E você, gostou de saber quanta energia tinha essa pistola d'água séria do Saitama? Se você gostou, me dá um like pra me apoiar a trazer mais conteúdos assim pra vocês. Esse vídeo aqui deu um trabalhão pra fazer e seria maravilhoso se você pudesse contribuir com o seu like. E se você gostou de ver esse vídeo e quer ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil pra ver mais vídeos como esse.